Bem-vindos, turma! Como passaram? Tiraram um tempinho para refletir um pouco sobre as questões que abordamos na nossa aula? Alguém se recorda sobre o que tratamos em nossa primeira aula? Vamos relembrar? Nós falamos que os surdos sempre serão alfabetizados por meio de uma educação bilíngue. Sempre que nos referirmos à educação de surdos, precisamos nos lembrar que ela só ocorrerá da forma bilíngue. Falamos que é através da língua de sinais que ocorre interação social, cultural e científica da comunidade surda brasileira. Pontuamos a linguagem como uma faculdade humana, ou seja, algo inato. Nós nascemos com essa predisposição para desenvolver a linguagem. Falamos da importância de se perceber a língua como um lugar de interação. Nós convencionamos que em nossos estudos iremos pensar a língua como código e descobrimos que ela pode expressar cultura, identidade, valores, posição social. Falamos da importância da Libras enquanto língua materna, visto que os alunos utilizarão o conhecimento de língua materna que possuem como suporte para o aprendizado de uma segunda língua ou de uma língua-alvo, e que o domínio da língua materna influenciará consideravelmente no aprendizado de uma segunda língua. Concluímos reconhecendo que só com o ensino de língua de sinais e da língua portuguesa de forma consciente, nós poderemos promover um processo educativo produtivo. Dessa forma, nós compreendemos que a escola torna-se, portanto, um espaço linguístico fundamental, pois é normalmente o primeiro espaço que a criança surda entra em contato com a língua de sinais. Por meio da língua de sinais, a criança vai adquirir a linguagem. Isso significa que ela estará concebendo, ou seja, ela estará criando, elaborando mentalmente um mundo novo, usando uma língua que é percebida e significada ao longo de sua vida, de seus estudos. A partir destes processos mentais, a criança poderá ver na escrita algum significado, e essa escrita pode ser na própria língua de sinais ou no português. Como diz Carnop, as pessoas não constroem significados no vácuo. É preciso que haja algum conhecimento, entendimento de algo, para que nós possamos significar, dar significado às coisas que estão ao nosso redor. O português ainda é a língua significada, usada por meio de escrita nos espaços educacionais que se apresentam à criança surda. A sua aquisição dependerá de sua representação enquanto língua, com funções relacionadas ao acesso às informações e comunicações entre seus pares por meio da escrita. Entre os surdos fluentes em português, o uso da escrita faz parte de seu cotidiano por meio de diferentes tipos de produção textual. Em especial, destaca-se a comunicação através do celular, dos chats e e-mails. Atualmente, o ensino de português para surdos ainda é baseado no ensino do português para crianças ouvintes. A criança surda é colocada em contato com a escrita do português para ser alfabetizada em português, seguindo os mesmos passos e materiais utilizados nas escolas com as crianças falantes de português. A criança surda pode e deve ter acesso à representação gráfica da língua portuguesa, que é o processo psicolinguístico da alfabetização, e a explicitação e construção das referências culturais da comunidade letrada, tanto ao ouvinte quanto à comunidade surda. A tarefa de ensino da língua portuguesa se tornará possível se o processo for de alfabetização em segunda língua, sendo a língua de sinais reconhecida e efetivamente a primeira língua. Nesse processo, em vários momentos, é necessário analisarmos de forma profunda as diferenças e semelhanças entre a língua de sinais brasileira e o português. Nesse sentido, há processos em que ocorre a tradução dos conhecimentos adquiridos na língua de sinais, dos conceitos, dos pensamentos e das ideias para o português. O ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais brasileira, que é a língua da criança surda. A língua de sinais também apresenta um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do português.
A ideia não é simplesmente uma transferência de conhecimentos da primeira língua para a segunda língua, mas sim um processo paralelo de aquisição e aprendizagem em que cada língua apresenta seus papéis e valores sociais representados. Considerando o ensino da língua portuguesa escrita para crianças surdas, há 2 recursos muito importantes a serem usados em sala de aula. O relato de histórias e a produção literária infantil em sinais. O relato de histórias inclui a produção espontânea das crianças e do professor, bem como a produção de histórias existentes, histórias conhecidas de literatura infantil. A comunidade surda tem como característica a produção de histórias espontâneas, bem como de contos, piadas, que passam de geração em geração, relatadas por contadores de histórias em encontros informais, normalmente em associações de surdos. Infelizmente, nunca houve a preocupação de registrar tais contos. Pensando em alfabetização, tal material é fundamental para esse processo se estabelecer, pois aprender a ler os sinais dará suporte à criança para aprender a ler as palavras escritas na língua portuguesa. A produção de contadores de histórias naturais, de histórias espontâneas, de contos que passam de geração em geração, são exemplos de literatura em sinais, que precisam fazer parte do processo de alfabetização da criança surda. A língua de sinais não é a língua usada em sala de aula pelos professores. Dessa forma, estamos reproduzindo iletrados em sinais. A língua brasileira de sinais é a primeira língua e merece destaque no processo de educação de surdos. Sendo assim, recuperar a produção literária da comunidade surda é um aspecto emergente para tornar eficaz o processo de alfabetização. Literatura em sinais é essencial para tal processo. Os bancos escolares devem se preocupar com tal produção, bem como incentivar o desenvolvimento e registro. O que os alunos produzem hoje espontaneamente pode se transformar em fonte de inspiração literária dos alunos de amanhã. O que os professores relatam hoje pode ser aperfeiçoado no dia de amanhã. Como nós já dissemos, a língua de sinais é uma língua visoespacial e existem muitas formas criativas de explorá-la. Configuração de mãos, movimentos, expressões faciais, gramaticais, localização, movimento do corpo, espaço de sinalização, classificadores. Estes são alguns dos recursos discursivos que tal língua oferece para serem explorados durante o desenvolvimento da criança surda e que devem ser explorados nesse processo de alfabetização. Algumas investigações realizadas em escolas bilíngues americanas têm evidenciado a importância de explorar tais aspectos, observando o nível de desenvolvimento da criança. Os relatos de histórias e as produções literárias, bem como a interação espontânea da criança com outras crianças adultas por meio da língua de sinais, devem incluir aspectos que fazem parte desse sistema linguístico. Vamos pensar em alguns dos aspectos que precisam ser explorados neste processo educacional. O estabelecimento do olhar, exploração das configurações de mãos, dos movimentos dos sinais, utilização de sinais com uma mão, com 2 mãos, com movimentos simétricos, 2 mãos com movimentos simétricos, 2 mãos com configurações diferentes, uso de expressões não manuais gramaticalizadas, exploração de diferentes funções do apontar, utilização de classificadores com configurações de mãos, explorando a mudança de perspectivas na produção de sinais, exploração do alfabeto manual, estabelecimento de relações temporais através da marcação de tempo, através de advérbios temporais, exploração da orientação da mão, estabelecimento de referentes presentes e não presentes no discurso. Todos estes são recursos a serem utilizados com a proposta de tornar mais rica e lúdica a exploração dos aspectos da língua de sinais, que tornam tal língua um sistema linguístico extremamente complexo.
As crianças precisam dominar tais relações para explorar toda a capacidade criativa que pode ser expressada por meio de sua língua e tornar possível o amadurecimento da capacidade lógica cognitiva para aprender uma segunda língua. Através da língua, as crianças discutem o que pensam sobre o mundo. Elas estabelecem relações e organizam o pensamento. As histórias e a literatura são meios de explorar tais aspectos e tornar acessível à criança todos os recursos possíveis a serem explorados. As relações cognitivas, que são fundamentais para o desenvolvimento escolar, estão diretamente relacionadas à capacidade da criança em organizar suas ideias e pensamentos por meio de uma língua, na interação com os demais colegas e adultos. O processo de alfabetização vai sendo delineado com base neste processo de descoberta da própria língua e de relações expressadas por meio da língua. A riqueza de informações se torna fundamental e a interação passa a apresentar qualidade e quantidade, que torna o processo educacional rico e a alfabetização passa, então, a ter valor real para a criança. Algumas formas de produção em língua de sinais podem ser incentivadas para que se possa utilizar de todos os recursos presentes na língua. Alguns desses recursos seriam a produção de histórias utilizando configurações de mãos específicas. Por exemplo, as configurações de mãos mais comuns utilizadas na língua, as configurações de mãos do alfabeto, as configurações de mãos dos números. Podemos considerar a produção de histórias na primeira pessoa, produção de histórias sobre pessoas surdas, produções de histórias sobre pessoas ouvintes. O processo de alfabetização continua por meio do registro das produções das crianças. As formas de registro inicial são essencialmente visuais. Precisam refletir a complexidade da língua de sinais. Explorar a produção de vídeos de produções literárias de adultos, bem como das próprias produções das crianças, é uma das formas de garantir um registro da produção em sinais com qualidade. A filmagem de adultos produzindo histórias, bem como dos próprios alunos, são instrumentos valiosos no processo de reflexão sobre a língua, além de serem instrumentos de ludicidade que as crianças gostam muito. Outra possibilidade de melhoria na educação de surdos seria a criação da escrita da língua de sinais para a continuidade do processo de alfabetização. O sistema escrito de língua de sinais expressa as configurações de mãos, os movimentos, as direções, as orientações das mãos, as expressões faciais associadas aos sinais, bem como relações gramaticais que são impossíveis de serem captadas através de sistemas de escrita alfabético. O sistema escrito de sinais é uma porta que abre no processo de alfabetização de crianças surdas que dominam a língua de sinais utilizada em seu país de origem. Este sistema envolve a composição das unidades mínimas de significado da língua, compondo estruturas em forma de texto. A criança surda, que está passando por um processo de alfabetização, imersa nas relações cognitivas estabelecidas por meio da língua de sinais para a organização do pensamento, terá mais elementos para passar a registrar as relações de significação que estabelece com o mundo. Diante da experiência com o sistema de escrita que se relaciona com a língua em uso, a criança passa a criar hipóteses e se alfabetizar. Experiência com o sistema de escrita significa ler a escrita. Leitura é uma das chaves do processo de alfabetização. Ler sinais é fundamental para que o processo se constitua. Obviamente que este processo de leitura deve estar imerso em objetivos pedagógicos claros no desenvolvimento das atividades. Mas quais seriam esses objetivos de leitura? Seriam desenvolver o uso de estratégias específicas para a resolução de problemas, exercitar o uso de jogos de inferência, trabalhar com associações, desenvolver as habilidades de discriminação visual,
explorar a comunicação espontânea, ampliar constantemente o vocabulário, oferecer constantemente literatura impressa na escrita em sinais, proporcionar atividades para desenvolver a criança no processo de alfabetização como autora do próprio processo. A escrita alfabética não capta as relações de significação da língua de sinais. Na verdade, ela vai expressar significados que serão organizados pela criança de outra forma. Considera-se importantíssimo a criança surda interagir com a escrita alfabética para o seu processo de alfabetização em português aconteça de forma eficiente. No entanto, é preciso levar em consideração que este processo ocorreria de forma mais eficaz se a criança fosse alfabetizada em sua própria língua de sinais. A realidade em nosso país não é essa. A autora de nosso caderno didático usa uma frase muito interessante para ilustrar o que seria a real situação de nossas crianças surdas no processo de alfabetização. A criança surda brasileira deve pular o rio de um lado para o outro sem ter uma ponte. O que ela quis dizer com isso? Que a criança surda vai passar pelo processo de alfabetização na língua portuguesa sem ter sido alfabetizada na língua de sinais. E para diminuir os aspectos deste contexto, sugere-se investir na leitura da própria língua de sinais. Ler os sinais vai dar suporte linguístico e cognitivo para ler as palavras escritas em português. As oportunidades que as crianças têm de expressar suas ideias, pensamentos e hipóteses sobre suas experiências de mundo são fundamentais para que o processo de aquisição de leitura e escrita da língua portuguesa ocorra. Pensando no contexto das crianças surdas, os professores devem dominar a língua de sinais, além, é claro, de terem habilidades de explorar a capacidade das crianças em relatar suas experiências. Esse é um dos meios mais efetivos para o desenvolvimento da consciência sobre a língua. Por exemplo, as crianças não precisam dizer que uma sentença é uma oração subordinada ou uma sentença complexa de tal ou tal tipo. Elas precisam ter milhares de oportunidades de usar tais sentenças, pois isso servirá de base para o reconhecimento da leitura e elaboração da escrita com significado. São as oportunidades intensas de expressão que sustentam o conhecimento gramatical da língua e que darão suporte para o processo de leitura e escrita, em especial da alfabetização na segunda língua. O português deve ser trabalhado sempre levando em conta o contexto escolar do aluno surdo. Quando a criança já registra suas ideias, histórias e reflexões por meio de textos escritos, suas produções servem de base para a reflexão sobre as descobertas do mundo e da própria língua. O professor precisa explorar ao máximo tais descobertas como instrumento de interação social, cultural, entre os colegas, a turma e outras pessoas envolvidas com a criança. O processo mais consciente da aquisição da leitura e da escrita, a etapa mais metalinguística deste processo, é muito importante para o aluno surdo. Falar sobre a língua, por meio da própria língua, passa a ter uma representação social e cultural para a criança, e são elementos importantíssimos no processo educacional. Então, nós devemos conversar com os nossos alunos sobre aprender língua de sinais e aprender a língua portuguesa, usando e registrando as descobertas através dessas línguas. Aprender sobre a língua é uma consequência natural do processo de alfabetização. Os alunos passam a refletir sobre a língua. Ler e escrever em sinais e em português são processos complexos que envolvem uma série de tipos de competências e experiências de vida que as crianças trazem. As competências gramaticais e comunicativas das crianças são elementos fundamentais para o desenvolvimento da leitura e escrita. Quando o leitor é capaz de reconhecer os níveis de interações comunicativas reais, ele passa a ter habilidade de transpor este conhecimento para a escrita. As crianças precisam internalizar os processos de interação entre quem escreve e quem lê para atribuir o verdadeiro significado à escrita.
falar sobre os processos de interação comunicativas, sobre a língua de sinais e sobre a língua portuguesa escrita, são formas de desenvolver a conscientização do valor das línguas e suas respectivas complexidades. Este exercício dará suporte para o processo de aquisição da leitura e escrita de sinais, bem como para o desenvolvimento da leitura e escrita do português como segunda língua. Os textos produzidos pelos alunos em sinais e literatura geral em sinais são fontes essenciais para o desenvolvimento do processo, pois servem de referência para o registro escrito da língua portuguesa. Essas produções podem ser arquivadas por meio de uma videoteca, pois tal recurso é fundamental para a avaliação das produções de outras pessoas, bem como das próprias produções dos alunos. Este processo de avaliação deve ser interacional, constante e criativo. Veja que no caso do aluno surdo, a percepção de sua produção é diferente da percepção de uma criança que ouve e que fala. O aluno surdo não tem a mesma percepção do que produz e do que vê ser produzido pelo seu interlocutor. Assim, ter a oportunidade de explorar a própria produção, lendo a si próprio, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo que sustentará o processo de aquisição da leitura e escrita na língua portuguesa. O ensino da língua de sinais é um processo de reflexão sobre a própria língua. A língua que sustenta a passagem do processo de leitura e escrita elementar para um processo mais consciente. Quando a criança lida de forma mais consciente com a escrita, ela passa a ter poder sobre ela, desenvolvendo, portanto, competência crítica sobre o processo. A criança passa a construir e reconhecer o seu próprio processo, bem como refletir sobre o processo do outro. Então, turma, na aula de hoje nós aprendemos que, atualmente, o ensino de português para surdos ainda é baseado no ensino de português para crianças ouvintes. Vimos que a criança surda pode e deve ter acesso à representação gráfica da língua portuguesa e também estar exposta às referências culturais da comunidade letrada. Falamos que o ensino de língua portuguesa se tornará possível se o processo for de alfabetização de segunda língua, sendo a língua de sinais reconhecida e efetivamente a primeira língua. Vimos que o ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais brasileira e a língua de sinais também apresenta um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do português. Vimos que o relato de histórias e produção de literatura infantil em sinais como recursos valiosos para o processo de ensino do português. Falamos sobre os processos de interação comunicativa, sobre a língua de sinais e sobre a língua portuguesa escrita, sendo formas de desenvolver a conscientização do valor das línguas e suas respectivas complexidades. Então, turma, por hoje é isso. Espero que a aula de hoje tenha acrescentado um pouco mais ao aprendizado de vocês. Reflitam sobre o que falamos e até a próxima aula.